Olá, pessoal, especialmente mulheres e moças. Estamos começando mais uma live da nossa série Plenas, porque estamos nos preparando para o nosso grande congresso Mulheres Diante do Trono, que está fazendo 10 anos. Uau! E o Moças DT, que tem uma programação específica para as jovenzinhas, para as jovens adultas, para as mulheres que são solteiras, com desafios diferentes das mulheres casadas. Então nós queremos abraçar todas vocês. Estamos vendo a mão de Deus guiando as palestrantes em cada gravação das suas palavras, as ministras de louvor com tanta unção em cada música, cada canção, os nossos bate-papos com tantas psicólogas, terapeutas, tem sido tão edificante. Já estamos vivendo o congresso, porque a pré-produção está sendo de excelência. Não sei se vocês já viram, mas a qualidade das nossas produções para esse congresso estão assim topo de linha. E vamos ter uma interação ao vivo também entre os dias 13, 14 e 15 de agosto, enquanto nós estamos online no congresso. Nós também vamos ter várias oportunidades de interação ao vivo com as nossas congressistas. E hoje, dentro da nossa série de lives plenas, porque o nosso tema é plenitude, nós vamos conversar com ela, que é uma inspiração para todas nós, mulheres e moças diante do trono. Com muito bom humor, o tema que veio ao meu coração para a gente papear hoje é bom humor e plenitude. E por isso eu vou ver se ela já está do outro lado ali para conversar comigo, porque graças a Deus a distância é diminuída, acaba, né? Quando a gente tecnologia bendita. Vamos ver se ela já tá do outro lado. Ê, cheguei! Oba, obrigada, querida! Obrigada também. Eu sei que hoje tem culto, né? Você tem culto, então Sim, hoje eu vou sair correndo daqui. nossa live está acontecendo mais cedo para honrar o seu compromisso e desde já eu te agradeço por Obrigada abrir a sua também. agenda para estar aqui com a gente. Muito obrigada. Obrigada também. Prazer é meu. Me fala de uma vez que história foi essa quando você foi gravar as Meu suas Deus. palestras para o nosso congresso Mulheres e Moças Diante do Trono. Isso já rendeu história, viu? Eu tenho Já. inclusive uma congressista que me falou que quando viu que você tinha uma palavra tão específica da parte de Deus, ela fez a inscrição para o congresso. Uau, meu Deus. Não, eu imagino, porque eu acho que eu terminei compartilhando nos meus stories, né? Meu processo todo de gravação. A pastora Rita, né, tinha me dado aquele prazo lá e eu, meu Deus. E aí eu preparei um sermão todo e no meu tema, né, eu ia falar sobre chamada e eu, meu Deus, fiz o sermão e eu levo um tempo até fazer, né, que as pessoas veem a gente falando assim, acha que abriu a boca, saiu. Tem Mas um tem uma estudo, pesquisa, todo E aí, quase se marinar na palavra, né? Ficar ali isso. de molho, absorvendo, meditando na palavra. E aí eu tava tão inclinada e tal, eu estudei e fiz um sermão todo sobre Maria. E aí estudei, me arrumei e vou gravar. Fui para a igreja gravar, mas sabe, no meu espírito, toda vez que eu ficava um pouco antes no meu escritório, eu ia orar, ia ler, eu disse, não, meu Deus do céu, o Espírito Santo dizendo, não pega essa mensagem, não é essa. Eu disse, Uau. fale logo comigo aqui, porque eu já fiz tudinho, Senhor. Eu já tô bem aqui. Aí eu sei que eu disse, tá, então não tô sentindo paz, eu vou gravar amanhã. Aí fui no outro dia, aí tal, não sei o que, de novo. Aí eu disse, peraí, sentei, orei, tal, aí fiz outra mensagem. Dessa vez eu fiz sobre Daniel. Aí fiz a todo dia, não sei, agora é essa, não, acho que agora eu vou falar sobre isso. Aí fui do mesmo jeito, eu disse, oh Deus, por favor, revela-te a mim rápido, porque eu tenho um prazo. Aí eu fiquei, mas aí não senti paz. Mas foi muito bom para mim, porque eu senti realmente Deus me ensinando a ser completamente guiada pelo Espírito Santo. Eu disse, olha, Deus, não vou me travar de nada. Se o Senhor quiser que eu fale, o que o Senhor quiser que eu fale, o Senhor vai me direcionar.
E Deus tinha falado muito forte comigo, né, em Abigail, e algo muito, muito, muito forte. E Deus disse, fala essa palavra, fala essa palavra. Aí eu sei que eu voltei para ela, estudei mais um pouco, fiz mais alguma coisa, gravei. Mas, Ana, pensa numa guerra espiritual para gravar essa mensagem. Não, e Eu olha que você não estava sozinha, porque nós temos não, um grupo de oração pelo Congresso, em sim, consagração, não só aqui na minha igreja local, que é a Igreja Diante do Trono, Before the Throne Church, é, mas também a própria pastora Zenete, a Rita, com a equipe de oração mais chegada. O tempo todo a gente, olha, pessoal, a pastora Thalita está entrando agora para gravar, a gente cobrindo é. você. Eu sei que você tem as pessoas que te cobrem Sim, também aí também na aqui. Igreja do Amor. Você Sim. viu a guerra travada, Thalita? Muito As forte. mulheres e as moças vão ser tocadas por esse Eu congresso creio, online de uma forma poderosa. Não vai eu ter creio nisso. distância. Eu creio muito nisso. E aí eu sei que, enfim, aí foi Gravou. passando, aí eu mandei para você mandava sempre para mim a mensagem, no dia que ia gravar, Thalita, eu tô aqui orando por você. Eu desvalei-me Jesus de Nazaré, tá lá na Paula e todo mundo orando, e eu aqui travada sem conseguir gravar. Eu sei. Aí eu, amém, tá bom, ora, amém. Vamos ver se vai sair hoje. Aí eu sei que depois, né, que eu senti muita liberdade no espírito de gravar essa outra mensagem. E quando eu gravei, assim, foi algo muito, muito, muito especial. Gravei. Gente, me deu aquela alegria, aquela paz no meu espírito, sabe? Quando eu gravei, eu fiquei tão feliz ao mesmo tempo. Ai, meu Deus, glória a Deus. Era isso que eu Aliviada. queria, aliviada. Ana, quando é depois de uns 2 dias, eu disse, falei com a equipe, vocês já enviaram tudo, já tá tudo certo. Pastora, aí pronto, tudo com a cara de desespero. Pastora, ninguém sabe o que foi que aconteceu. O chip corrompeu, não sei o que. Eu disse, Thalita, minha mãe tá na live. Mamãe! eu sei que o chip tinha corrompido. Eu disse, Deus, não, oh, que prova, Jesus. Eu tô quase olhando pro lado e vendo Sadraque, Mesaque e Abednego aqui nessa fornada comigo. Não é possível. Aí eu disse, aí eu respirei fundo. Eu tinha acabado de sair e gravar da segunda mensagem. Era no dia que eu tinha gravado a de moças. Já eram umas quase 9 horas da noite. Eu disse, eu vou pra casa. Eu vou pra casa, porque se tiver de gravar, eu gravo de novo. Aí mandei uma mensagem pra pastora Rita, pastora, aconteceu um pequeno problema e tal. Mas fique em paz, que eu gravo de novo. Oh, vai sair, em nome de Jesus. Eu tô que nem aquele cantor, o inimigo pelejou, pelejou, pelejou. Mas não. Eu sei que no meio do caminho eu liguei pro meu marido e contei pra ele, amor, tu não sabe, depois que eu gravei a mensagem toda, você ficar tão boa, corrompeu e tal. Aí ele, amor. Aí ele, mas você vai fazer outra e vai ser uma bênção e tal. Eu, tá bom. Aí quando eu cheguei em casa, ele, amor, tu não sabe. Quando tu me ligou, eu liguei pro menino da filmagem e contei, pois é, Thalita bichinha, gravou, vai gravar de novo e tal. Ele, pastor, não acredito. Aí ele, por quê? Ele, pastor, quando eu tava filmando, porque esse menino é voluntário, ele não é colaborador. Alguma coisa, o Espírito Santo falou assim pra mim, faça uma cópia dessa mensagem, faça uma cópia dessa mensagem, porque se acontecer alguma coisa, ele, pastor, eu fiz a cópia no meu computador pessoal, eu tenho uma mensagem. Glória a Deus! Eu fiz um brado de vitória! Você aprendeu isso com alguém, hein? Eu não sei com quem foi, tô fazendo um bullying leve aqui. Aí eu dei um brado de vitória e glória. Recuperamos. Meu Deus, isso mulheres e moças que estão nos assistindo, isso é para você saber o tanto que o inimigo, ele quer impedir você de receber a palavra, mas ele não vai conseguir. Eu profetizo sobre você que está nos assistindo, que tem o desejo de estar conosco no Congresso Mulheres Diante do Trono. Quem sabe quantas vezes você quis ir a Belo Horizonte ao longo desses 10 anos de Congresso, não pôde. Esse ano o Congresso vai para a sala da sua casa. Uau. Você que tem uma filha, você que é moça, você que é solteira, você tem a programação específica. A pastora Thalita gravou para mulheres e para moças. E o inimigo tenta impedir você de participar. Eu abençoo você, moça. E nós declaramos provisão para você fazer a sua inscrição, para você poder até pagar para uma amiga. Uau. Uma crente, uma amiga que não Amém. pode. Abençoar outras mulheres, outras moças da sua vida. Sim. Nós declaramos sobre você os dias livres. Você vai conseguir pessoas para te ajudar a olhar seus filhos, para poder ficar livre ali na frente da tela, recebendo
13, 14 e 15. E a programação a gente fez, né, Thalita? Às noites, para que as mulheres, principalmente mães, possam ouvir, prestar atenção integralmente, ali se dedicar. E para as moças, mais tarde ainda, porque a gente sabe que a moçada, as Fica mulheres até tarde. solteiras, fica até tarde. Então, gente, acabando essa live aqui, você pode estar assistindo ao vivo ou depois no meu IGTV. Vá no site Sim, diasdotrono.com ou sim. no link na minha bio no Insta, porque você vai conferir toda a programação e tá imperdível. Uau, tá mesmo. Aí, por que que você Tá. acha que Ah, seria importante uma mulher, uma moça que está nos assistindo, se inscrever, investir no Congresso, quando elas já podem ver você ou me ver em tantos vídeos no YouTube, ou em tantas lives edificantes, né? Por sim, exemplo, eu tive uma live com a Deb Tairas, ela é uma das preletoras, mas a sim. gente fez uma live sobre envelhecer plena. Foi tão edificante, tão maravilhoso. Por que que uma mulher pode ficar satisfeita com isso que já tem? Por que que ela teria que fazer a inscrição? Você tem um discernimento sobre isso? Tenho. Eu acho que por dois motivos. Primeiro, a gente nunca deve deixar de aprender. A aprendizado é uma coisa que, assim, a gente aprende uma coisa hoje, amanhã é uma nova, e a gente sempre deve buscar mais. Eu gosto de uma história de um grande músico chamado Pablo Casals. Ele era um violoncelista muito famoso e foi um dos maiores violoncelistas de todos os tempos e ganhou milhares de prêmios. E conta a história que quando ele estava com 80 e poucos anos já, né, aposentado, ele treinava 5 horas por dia. E aí uma jornalista foi fazer a pergunta para ele: como é que com 80 anos você treina 5 horas? Como assim? Você já está aposentado, você já aprendeu tudo que tinha para aprender. Aí ele disse assim: porque eu acho que eu ainda estou melhorando. Então, eu acho que esse é o primeiro motivo. Todos nós estamos melhorando. Então, a porção que a gente recebeu na live é uma, a porção que a gente recebe no YouTube é outra, e a porção que a gente recebe numa conferência toda programada, toda estruturada para abençoar, para edificar, para trazer sabedoria para a gente é outra. Então, se a gente perde essa oportunidade, a gente perde mais uma oportunidade de aprender. Esse é o primeiro motivo. E eu acho que o segundo motivo, depois de aprender, é honra. Eu acho que esse é um princípio. Todos nós que servimos a Deus e que abençoamos a vida de pessoas, fazemos isso frequentemente. Você fez a sua vida inteira, né? Voluntariamente, gratuitamente, se Deus se entregou. Então, quando você cria um projeto maior, algo maior que tem um custo, eu acho que a gente deve fazer por honra, sabe? É uma questão de merecimento, de agradecimento. Poxa, mas eu já bebi tanto dessa fonte, né? Gratuitamente, por que não investir em toda uma estrutura, em toda uma equipe que está trabalhando e fazer isso como uma forma de gratidão e de honra? Então, eu acho que esses seriam os dois motivos principais para que todas as mulheres que estão assistindo possam participar dessa conferência. Amém. Olha, eu quero até vou pegar um negocinho ali que você me fez, falou aí, ele me fez lembrar. Eu Tá. recebi ontem uma carta que veio do Brasil e era uma mulher com uma história muito difícil. Ela foi abusada quando ela era criança, aos 6 anos de idade, depois aos 13, aos 20. Ela não conhecia Jesus, ela fez 3 abortos. Uau. E ela se casou e conheceu Jesus no momento assim de desespero em que ela tinha tentado suicídio. Hum. E deram para ela, Thalita, um CD Preciso de Ti. Uau. E ela começou a ouvir a Deus, e ela começou a aprender de Deus. E ela disse que quando ela se casou, ela já estava no caminho do Senhor. Os congressos, os 10 anos do Congresso Mulheres Diante do Trono, foram transformando, foram discipulando a vida dela. E ela sempre assistiu gratuitamente pelo YouTube. É. Então, quando você estava falando aí, eu fui lembrando dessa história e ela Sim. contando muitas coisas, como ela foi restaurada, ensinada a ser uma mulher virtuosa, a edificar o lar, a edificar o marido, a criar os filhos. Ela disse que no lugar dos 3 abortos, o Senhor restituiu e deu a ela 3 filhos. Uau. E ela Uau. tem a oportunidade de criar nos caminhos do Senhor. E ela com muita gratidão, sabe? Muita gratidão. Ela até me mandou um presente. Então, enquanto você estava falando aí, eu sei que é verdade. Quantas mulheres não estiveram em BH conosco, num dos Sim. congressos dos 10 anos, mas hoje vão poder honrar tudo que já Sim. receberam dessa fonte Sim. gratuitamente,
fazendo a sua inscrição, investindo e entendendo o valor desse tempo, né? Eu concordo com você. Louvado seja Deus. Tá, eu tenho uma outra pergunta. Passa. O tema desse ano é plenitude. E É, quando eu estava pensando, por exemplo, na live com a Dev, eu falei plenitude ao envelhecer. Falei na live com a doutora Flávia Arraes, ela é uma sim. arraso também, né? É, Falamos sobre a integralidade, plenitude, corpo, alma e espírito. E ela, sim, como médica e pastora, falou muito. sim. Com você, o que veio no meu coração foi plenitude e bom humor, né, Thalita? Ah, mas... Por que você acha que veio esse tema para nossa live? Ei, será? Por quê? Mas você acha que tem a ver plenitude e bom humor? Claro, acho que tem tudo a ver. Eu acho que a nossa vida é essa completude de várias áreas, né? A gente precisa entender que não adianta a gente ser bem-sucedido em uma área se outras estão deficitárias. É como se fosse uma rodinha em que tudo tem que estar girando bem. Então, e eu acho que a alegria é uma das rodas que está em todas as áreas da vida, né? A gente precisa ter alegria na família, na profissão, na vida com Deus. E eu amo falar de eu amo falar de Jesus, eu amo falar com alegria, com leveza. Eu acredito que talvez isso esteja, né, um pouco em falta hoje em dia, porque com o passar do tempo, muitas pessoas perderam a sua essência, né? Então, a gente vê aí tantas pessoas forçando uma coisa para ser ou para parecer, e aí termina perdendo sua autenticidade, sua beleza, sua alegria. Eu gosto de falar sobre isso, gosto de empoderar mulheres a isso, gosto de quebrar paradigmas, de romper padrões, porque infelizmente eu acredito que o mundo, a sociedade tentou botar não só a igreja de Jesus, mas as mulheres principalmente dentro de uma caixinha, sabe? Como que a gente tinha que ser todas iguais, a gente tinha que ter sempre aquele mesmo padrão de comportamento, mas na verdade nós somos filhos de um Deus tão criativo que nos fez de maneira única, singular. Cada uma de nós tem uma única impressão digital, um único DNA, né, diferente em bilhões de pessoas, porque Deus nos fez de maneira única. Então, a gente não pode se amoldar a um padrão, ficar numa caixinha, né? A gente precisa ser como a gente deve ser. Durante muito tempo, a religião disse que a gente tinha que ser assim. Olha, não, se você for mulher de pastor, ou se você for né, líder do círculo de oração, você não pode nem dar um sorriso, não pode nem falar nada, né? Porque você vai perder sua credibilidade. Na verdade, eu acho que perde a credibilidade a pessoa que é fake, né? A pessoa que é de mentira. Então, eu amo falar sobre isso. Eu acho que Jesus tem senso de humor, gente, porque só feita girafa com aquele pescoço daquele tamanho. Ou seja, você com essa palavra de sermos autênticas, Sim, ser autêntica da Thalita é ser bem-humorada, né? sim, sim. Você está quebrando paradigmas e você está levantando, como diz, eu penso assim, uma faceta de um diamante. Porque a Sim, espiritualidade não é só a lágrima, eu vejo você chorar também. sim, A espiritualidade não é só a faceta do arrependimento, e sim, você fala sobre isso, sobre um quebrantamento de coração. Mas sim. você tem levantado de uma forma tão linda, com seu jeito autêntico de ser, a risada, a gargalhada, né? A piada, o bom humor, e não deixando de sermos espirituais, essa plenitude em Sim, todas as facetas, em todos os momentos e estações da vida. E eu acho que esse lado estava bem embaçado, né? Estava assim, negligenciado, como aquela palavra que você trouxe aí agora, de uma espiritualidade carrancuda. sim, E eu gosto tanto quando eu vejo algumas pessoas que são artistas pintando ou desenhando e eles expressam a fisionomia de Jesus com um sorriso. Eu sim, acredito que é isso mesmo que você falou, que Jesus era bem-humorado, sim, que Jesus era alegre, ele gostava de estar até com as crianças. sim. Geralmente quem gosta de estar com criança é É, leve, é pra cima, é bem-humorado, né? sim, sim, Então eu vejo assim que bênção ver você como uma referência que o Senhor tem levantado de uma mulher de Deus, uma líder, uma pastora, uma preletora, que faz a gente rir e quando precisa, a gente chora também. é. Engraçado, porque isso é uma coisa que, assim, nem eu que nunca senti, nem nunca vi isso em mim.
Porque, na verdade, eu já tinha um perfil de mensagem mais assim, profeta, uma coisa mais, sabe, de bater mesmo, de exortação, enfim. Só que eu acho que quando eu de alguma maneira, né, corrijo ou ensino, eu acho que é o meu jeito de falar assim, termina ficando um pouco, sei lá, engraçada. Às vezes o povo ri, eu digo, vocês estão rindo pelo quê? Que eu não estou nem entendendo. Entendeu? E aí, eu acho que é isso, não é nem o perfil de querer levar humor, nem nada disso, porque eu não sou engraçada, assim, não é como o pastor Cláudio Duarte, que é engraçado. Mas Imagina. eu acho que é o meu jeito de falar, talvez o sotaque, e talvez a minha maneira livre de ser, porque eu sou falante, eu falo rápido, e às vezes eu brinco e tal. Então, eu cada dia mais eu tento ser eu 100% em cima. Então, eu acho que isso termina deixando a coisa um pouco mais leve, menos encaixotada, menos assim, você tem que mostrar todo o conhecimento e falar difícil. Eu gosto de falar um evangelho que as pessoas entendam. O evangelho de Jesus é simples, sabe? Eu poderia, né, rebuscar ele, deixar ele mais difícil, porque se a gente consegue fazer as duas facetas. Mas eu prefiro que ele alcance o máximo de pessoas, né? Então Agora, é Thalita, isso. minha mãe tá aqui na live, ela acabou de escrever de novo, que Tua mãe é assiste fofa. as pregações no YouTube. E a minha mãe é um exemplo de uma pessoa que tem um perfil muito parecido. A minha mãe, ela leva a vida de uma forma muito leve. E se não fosse assim, ela não daria conta. E nem ninguém ao redor dela daria conta. Por quê? Porque a mamãe, por exemplo, luta contra a diabetes desde Sim. que Mariana nasceu, né? Mariana, deixa eu ver, eu tenho 44, 40, 38 anos de diabetes. Então, assim, minha mãe, sabe, com a descompensação de glicose, quem convive sabe como é a fraqueza que vem no corpo. Mamãe toma 3 insulinas de injeção por dia. Então, Uau. quando eu olho para minha mãe, o bom humor, ele é um dom de Deus na vida dela. Ela faz piada até quando ela tá passando mal. Eu preciso te dizer, eu vou revelar alguma coisa aqui. Eu Conte. participo de um grupo que a tua mãe tá, que é um grupo de esposas de pastores do GKPN, que é um grupo que tem das Uma maiores rede. igrejas e tal, é uma rede de pastores. E aí, engraçado, que ela nunca posta, mas toda vez que ela posta é sempre uma graça. Ela sempre posta uma piada. E quando ela não posta uma piada, ela posta as fotos de vocês. Ela posta sua foto quando é seu aniversário, da Mariana, do André. É muito engraçado. Meu Deus, eu acho que ela tá aí. Eu acho que era ela. É, sim, ela tá amando. Mãe, Ela viu a denúncia, mas foi olha ela ótimo. dizendo socorro. Socorro nada, continua do jeitinho que a Continua, senhora é, porque mãe. as outras pastoras só botam política, só botam política. Ela é a única que bota. Ela é a única que bota Gente, alguma coisa engraçada no grupo. Eu me e divido. olha, eu vejo que existem até estudos hoje na neurociência que falam sobre o poder do riso. Sim, sim, Existe terapia do riso, sim, existem estudos mostrando cientificamente que o riso ele é como um remédio. A gargalhada, então, ela é sim. realmente curadora. É. Não sei se você lembra quando a Aurora Campos, esposa do Ademar de Campos, estava fazendo tratamento de câncer. Eu Eu mandei para ela, sabe? Não sei se você lembra que sei. ela está curada. Sim. Ela me deu um livro de presente, mas eu não recordo desse momento, realmente. Tá, eu sei que durante o tratamento dela eu mandei uma matéria sobre o poder do riso na cura, até mesmo de algumas enfermidades como um câncer. E foi muito linda essa pesquisa, sabe, esse trabalho científico, mostrando, por exemplo, que alguns tratamentos paliativos em que as pessoas às vezes não tinham cura, não tinham outro remédio para curar a doença delas, elas eram encaminhadas para a terapia do riso e elas podiam conviver melhor com aquela limitação. Elas chegavam a ter anestesia natural produzida pelo próprio corpo Sim. contra algumas dores que nada sarava, só de sorrir e rir. Algumas das terapias eram tipo assim, assistir filme de comédia mesmo, para você poder preencher várias horas do dia com risada. E em grupo se encontrar para contar piada, para contar histórias engraçadas.
e até para forçar o riso sem motivo. E Eu começar a rir sem motivo começa a liberar uma série de neuroquímicos que Uau. traziam tal alívio que remédios não conseguiam trazer para aqueles pacientes doentes. E Uau. o mais incrível é que com a produção desses neuroquímicos, desses hormônios, eu não sei, né? Eu não sou médica aqui, me perdoa a minha limitação. Também não sou igual o Gustavo, que Também não, pode registra soltar aí, tudo que solta lê, tudo. né? Gustavo registra tudo que é nome que lê, data, Ai, data. meu Deus. Espero que incentive vocês a até pesquisarem sobre isso. Sim. Mas houve Doutora pessoas que Caroline foram Leaf, ela fala muito sobre isso. curadas pelo riso. Uau, eu creio nisso. Eu acho que talvez muitas mulheres aí do outro lado estão ouvindo e dizendo assim: ah, mas determinadas pessoas já têm ou um temperamento, ou uma, né, já são especificamente mais engraçadas. A gente que é nordestino, sem querer, a gente nem percebe. Mas a gente é um povo muito animado, né? Muito caloroso, muito engraçado, enfim. Mas eu acredito que todas nós podemos experimentar disso, dessa verdadeira alegria e de viver uma vida assim mais leve, apesar dos problemas e das nossas limitações mesmo. Eu acho que o que impede a gente, às vezes, de viver isso é que a gente concentra muito nos sentimentos e não nos fatos, sabe? Aí, às vezes, a gente tá vivendo uma circunstância difícil, porque todo mundo passa. Aí as pessoas acham que a gente tá rindo porque não tá passando problema. Eu agora estou. Todos nós temos problema. Ninguém vai deixar de ter problema. Mas a gente precisa aprender a arte de não se concentrar no sentimento, né? Naquilo que a tua emoção te manda concentrar e no fato, sabe? Porque eu acho que é isso que rouba a nossa alegria. Eu confesso que essa quarentena foi maravilhosa para mim, assim. Eu cresci muito, eu produzi muito, eu li muito, eu brinquei, eu me diverti, foi ótimo. E no fim da quarentena, um episódio aconteceu assim, meio que para roubar a minha alegria e todo aquele meu construção de hábitos novos que eu tinha criado e tudo. E eu fiquei uma semana meio assim, sabe? Mas eu nem consigo ficar muito, porque meu temperamento nem me deixa ficar, sabe? Quando eu tô mal, já. Mas assim, eu comecei a vencer aquilo ali quando, ao invés de concentrar nos sentimentos, eu tentei me concentrar na verdade de Deus, sabe? Na verdade dos fatos. A Bíblia fala de Elias, né? Elias viveu esse momento de depressão, um momento de tristeza profunda, e eu acho que um dos motivos foi por isso. Porque ele se concentrou no sentimento, não na razão. Porque, gente, um homem daquele, um profeta do Senhor, o cara não tinha medo de nada, nem de ninguém. Vem uma enviada de Satanás, Jezabel, dá ele uma ameaça, fala que vai matar ele, e ele se concentra de uma maneira tão forte naquele sentimento que ele cai numa tristeza profunda. Eu fico brincando que quem quer mandar matar, manda assassino, não manda mensageiro. A mulher mandou um mensageiro, era só pra ele pensar. Se ela quisesse me matar, ela já tinha mandado um camarada para me matar, porque poder ela tinha. Mas ela não queria matar. Na verdade, ela queria desestruturar. Ela queria desequilibrar. Ela queria roubar a alegria de Elias. Ela sabia, ela era tão inteligente que ela sabia que se ela matasse, ela ia transformar ele num herói nacional. Ia piorar para ela, né? Mas ele se levou por uma enxurrada de sentimentos e perdeu a alegria. Então, esta talvez fosse uma mensagem que eu quero deixar para todas as mulheres e pessoas que estão nos assistindo. Às vezes, a gente perde nossa alegria, vende nossa alegria, ou coloca nossa alegria na mão de outra pessoa, porque a gente simplesmente se concentrou num sentimento. Apesar do momento, apesar de todas as circunstâncias e dos momentos, a gente precisa se concentrar no fato, na verdade de Deus, na palavra de Deus. Isso vai nos dar ânimo suficiente para recuperar a alegria e para continuar. Porque o diabo quer desestabilizar nossas emoções, mas quem manda nelas somos nós. Amém. Ainda mais nós mulheres, né, Thalita? Eu não sei você, mas eu enfrento a minha TPM todos os meses. E eu lembro quando eu comecei a me conscientizar disso, me ajudou demais. Eu me lembro que era quase. Eu choro na minha. Eu só faço chorar. Eu vejo uma propaganda de sabão e, oh, meu Deus, que emoção! Sabão que lava e deixa tudo branco. Eu só choro, é terrível, eu fico péssima. Quando eu já começo a me sentir meio depressiva, tem alguma coisa aí chegando. Exatamente, foi uma chave para mim, como mulher, prever a chegada da TPM
e a chegada da menstruação. Inclusive, como você está falando aí, da gente não se concentrar tanto nos sentimentos, mas analisar melhor os fatos, né? Sim. Porque geralmente quando a menstruação desce, imediatamente 50% dos meus problemas foram resolvidos. Tu tá igual a seu Creyson, seus problemas foram resolvidos. Então, assim, foi tão especial para mim, sabe? Começar, assim, a escrever. Olha, o dia que chegou minha menstruação, quando que deve chegar a próxima, né? Entender o meu ciclo e quando é que a TPM vai chegar. Tu viu a tua mãe falando aí? Não, deixa eu A voltar tua mãe, Você, a tua mãe tá dizendo que Mariana, você e Mariana enchiam ela com a TPM. encheu a paciência com essa tal de TPM. Acho que até hoje eu encho a paciência da mamãe, porque eu fico tão chorosa. Botou Né? até Mariana na jogada. Olha, Gustavo e eu juntos temos agora um aplicativo. É muito legal. Tem aplicativo para os aparelhos celulares, em que mostra, por exemplo, o ciclo, né? As bolinhas brancas, as bolinhas azuis. Meu Deus, minha gente, é muita tecnologia, viu? A bolinha amarela, a bolinha vermelha, né? Quando está sangrando. Então, assim, é tão especial porque até o relacionamento entre o casal pode ficar melhor se tiver pode. mais consciência dos hormônios, a consciência Verdade. do tempo que a gente está vivendo no mês. É. A Deb falou uma coisa que eu morri de rir, que o Larry fala, tadinha, se uma semana é TPM, na outra semana é menstruação, metade da vida da mulher... Vai embora. Meu Deus do céu, é verdade. Mas nós temos o Espírito Santo, né? E um dos frutos do Espírito é exatamente o autocontrole, o domínio próprio, é o autoconhecimento e o autodomínio, né? Então, assim, eu acredito mesmo. Uma outra chave, Thalita, que tem me ajudado muito é a distração. Não só o bom humor, mas a distração. A minha mãe falando aqui, ó. Tua mãe tá... bravos. Tem que fazer outra com ela. Tem. 3 pessoas. Estavam bravos e depois iam pedir perdão. Mamãe, era TPM. Oh, meu Deus do céu, mamãe era TPM. Olha, tu era sabida, hein, Ana Paula? Tô só de olho em tu, botar logo a culpa na TPM. Pois tá certo, viu, pastora Renata? Certíssima. Olha aí, bota esse menino no eixo, ó. Faz as coisas erradas e vem dizer que é a TPM. Digo nada. Agora imagina o meu desespero, Ana Paula, que eu tenho 3 meninas. Eu já pensei nisso. Jesus! E o meu marido, coitado, minha gente. 4 mulheres. Imagina quando todas estiverem. Eles já não tem vez na vida para falar. E pronto. Oh, meu Deus. A gente tem que fazer, botar a pastora Zenete para fazer uma intercessão forte pelo meu marido. Porque o pobrezinho, oh meu Jesus. 4 mulheres. Poxa vida. Mas sobre a distração, né? A distração, desculpa. ela também pode ser intencional. Quando a gente, mulher, sente que hormonalmente a gente está mais sensível, ou as circunstâncias, igual você citou, Elias, estão nos amedrontando e às vezes tomam uma dimensão muito maior do que elas realmente têm, né? E a gente não está conseguindo desligar daquilo, e é aquela ansiedade, é aquele medo, é aquela tristeza que vai se tornando assim mais profunda. A gente tem que buscar uma distração. Então, olha, vou dar uma dica super simples, até que eu uso comigo, né? Então, esse é o dia de eu ir fazer minha unha no salão. É boa. Esse é o dia de eu encontrar... Hoje eu fui fazer desculpa. Não é? Esse é o dia de eu encontrar com uma amiga para um cafezinho, um chazinho. Esse é o dia de sair, sabe, daquela rotina de responsabilidades e tirar o foco. Ou quem sabe, sentar para assistir um filme alegre, um filme engraçado. Não gosto de drama, não. Não, eu não tenho mais, eu brinco com o Arthur, eu disse, depois de tudo que eu vivi na minha vida, eu não tenho mais estrutura para assistir drama, não dá para mim. Eu não tenho, não me bote pro filme para chorar horrores. Eu até assisto uma história emocionante, eu assisto, mas muito drama pesado, eu não assisto mais não. Sim, já assisti muito, mas agora... Não precisamos não, né? Não. Lida com muito drama, principalmente como pastoras. Não é, pelo amor de Jesus, a vida já tá cheia de drama, de choro, o povo para chorar, Jesus. Mas o importante é essa distração, tirar o foco daquilo. Thalita, eu vou ler um versículo aqui que eu separei para nossa live, que é plenitude e bom humor, porque
é um dos temas do nosso congresso Mulheres e Moças Diante do Trono. Plenitude, e Thalita é nossa preletora. Ela contou aqui no início da live a batalha espiritual, mas a grande vitória do Senhor quando ela estava gravando as mensagens específicas que Deus entregou para ela. E Thalita, uma das coisas que estava me incomodando há um tempo atrás é assim, eu sei que qualquer remédio, qualquer vacina, nós estamos orando aí pela vacina do Covid, Sim, qualquer invenção humana que venha beneficiar o mundo é um dom de Deus. Não sim, importa se a pessoa nem crê em Deus, a Bíblia diz que toda é, boa dádiva, todo dom perfeito vem do Pai das Luzes, sim, né? Que deu o dom da inteligência, da criatividade. sim, Então, por exemplo, quando eu penso na psicologia, em todas as terapias, técnicas, às vezes, de coach, né? Coach sim, de vida, isso tudo pode sim, ser muito bom. Isso tudo sim, pode ser uma bênção. Mas sim, às vezes me incomodava, estava me incomodando muito pensar que existem pessoas encontrando paz, encontrando serenidade, encontrando alegria, sim. né? Fora de Jesus, fora Uau, de Cristo. Como se pudessem usar todas essas coisas, remédios ou terapias ou técnicas mentais e de sim. atitude, força de vontade, sem o evangelho. Uau, E, verdade. e trabalhando no tema desse nosso congresso, eu encontrei vários textos bíblicos que me falam da diferença. Que a diferença é a plenitude dessas coisas. Uau. Plenitude de paz, plenitude de alegria. Olha o que está aqui no Salmo 16, Salmo 16, o verso 11. Tu me farás conhecer a vereda da vida, a alegria plena da tua presença, eterno prazer à tua direita. Então, Uau, existe sim uma alegria plena que só na presença de Jesus a gente tem. verdade. Você pensa nisso também? Porque às vezes as Sim, pessoas, às vezes eu acho que elas até acusam você injustamente, como se você estivesse só falando de técnica de coach. é, Não é sim, nada disso. Eu vejo você sempre levantando Jesus, sim, você sempre levantando a palavra, que é o sim. grande diferencial, não é? Sim, eu falei sobre isso no domingo passado, quando eu ministrei a palavra, eu falei sobre humildade. E eu falei que esse tempo que nós estamos vivendo, né, na nação, no mundo inteiro, de dor e de sofrimento, deveria ser um tempo para nos levar aos pés de Jesus em humildade, clamar a Ele a solução. Infelizmente, às vezes, a gente deixa para buscar em Jesus a solução dos nossos problemas em último lugar, sabe? Nós procuramos a medicina, a hidroxicloroquina, os remédios, a vacina. E é como se, no fundo, isso, para mim, é uma faceta do orgulho. É como se nós quiséssemos achar dentro de nós mesmos a solução do problema, dentro de nós mesmos a cura. Então, o homem tem autossuficiência, independência para descobrir, para acabar com todos os problemas humanos. E, na verdade, essa busca maior precisa ser em Deus, não anulando toda a força da medicina, e que a gente sabe que é muito importante, mas o nosso primeiro lugar deve ser aos pés do Senhor. Ele é o Deus Todo-Poderoso, Ele é o que pode curar, Ele pode, com uma palavra da sua boca, extinguir todo esse mal. Então, eu quero que a gente pare e pense, trazer, né, para a nossa memória se nós estamos fazendo isso, se nós estamos com a motivação inclinada para nós mesmos ou para a vontade de Deus e o Evangelho de Jesus. Eu sempre digo que se você olhar para dentro de si, você nunca vai encontrar força suficiente, nem nunca vai encontrar nenhum encorajamento. Mas se você olhar para Jesus, sim, sabe? É uma maneira de diferenciar. A gente nunca vai olhar para dentro de si e vai sair encorajado a fazer alguma coisa. Mas com Jesus, sim. Então, que a gente possa romper isso. Eu falei disso porque aconteceu na nossa igreja um exemplo de uma criança que, durante a pandemia, morava com um avô e o avô levou uma queda. Quando o avô levou uma queda, todo mundo ficou desesperado, aí foi chamar a ambulância, e cada um foi resolver e procurar o remédio, e procurar tantas coisas. E aquela criança tinha 5 anos, só ela se ajoelhou e começou a orar. E disse, Deus, vem aqui
aqui agora no meu avô, cure ele. E fez aquela oração tão linda. E quando a mãe me contou aquele episódio, foi quando eu fiz essa palavra. Eu disse, às vezes, nós somos adultos tão autossuficientes e orgulhosos. E estamos tentando achar em tantas outras coisas a saída, né, para os nossos problemas, quando toda a plenitude está em Jesus. Está em se humilhar e se ajoelhar diante de Deus e dizer, Ele é o primeiro, né? Ele é o primeiro que a gente deve buscar. Então, é isso. Eu acredito que eu tento mostrar isso de uma maneira simples, mais bíblica, né? De voltarmos para Jesus. A gente nunca pode terminar, eu gosto de dizer isso, a gente nunca pode terminar um sermão, uma pregação, lançando um desafio para uma pessoa que ela mesma possa conseguir. Porque senão você vai ensinar para ela que a força de vontade dela fez ela conseguir. O sermão, a pregação, o ensino sempre tem que terminar em Jesus. Porque ou vai deixar ela soberba para dizer eu posso, ou vai deixar ela mal quando ela não puder dizer assim, eu nunca vou poder fazer isso. Mas quando a gente põe Jesus no centro, a gente vai poder dizer assim, eu posso não ter a força suficiente para chegar lá, ou eu posso ter perdido, mas com Jesus sim eu posso, sabe? Então a gente tem que começar e terminar em Cristo. Aleluia! Glória a Deus! Uma pessoa perguntou aí, eu vou repetir. É o Salmo 16:11. Na tua presença, a plenitude de alegria. E olha, tem um versículo também que o Senhor me deu, preparando a minha palavra para o congresso, que diz assim, da sua plenitude, tá lá em João, temos recebido, na plenitude de Jesus, graça sobre graça. Então é isso mesmo que você falou. Aquilo que eu não tenho em mim, ajuda que eu não tenho, autoajuda com A-U-T-O, é a autoajuda que eu preciso. A-L-T-O, ajuda do alto. Porque é da plenitude dele que vem graça para suprir a minha necessidade, graça para suprir a minha fraqueza. Eu me lembro do apóstolo Paulo, né? Quando ele fala do espinho da carne, que era alguma limitação, nós não sabemos o que era, se era uma enfermidade, mas a gente lê que ele fala que orou 3 vezes pedindo que aquela limitação fosse removida. E qual foi a resposta de Jesus para ele? A minha graça te basta, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E aí ele conclui, ele fala, por isso eu vou me alegrar nas minhas provações, eu vou me alegrar. Eu custei a entender como que esse homem consegue falar isso, que ele até se regozija nas limitações, nas provações, nas perseguições, a níveis até que nós cristãos no Ocidente nem conhecemos, que são açoites, prisões, serem despidos de tudo que conquistaram na vida pela perseguição religiosa, uma série de outros sofrimentos, mas de alguma forma nós também passamos. E ele chega a dizer que se alegra. Olha o bom humor aí de novo. Uau, é verdade. É porque eu acho que nós precisamos ter muito cuidado com 2 extremos. Já viu que tem gente que ela prega um evangelho de tristeza. Ela prega um evangelho, não, você não pode, porque Deus, porque isso é evangelho de coisa. Então, é aquele evangelho carrancudo, como você falou. E tem outras pessoas que pregam também um evangelho simplista. Não, tudo você vai conseguir, a resposta está em você e tal. Não, a gente precisa ter o equilíbrio para entender, sim, a gente pode passar por lutas, problemas, circunstâncias difíceis, adversidades, como todas nós, em algum momento da vida, já enfrentamos e vamos enfrentar. Mas a gente não precisa enfrentar dessa maneira pesada, dura, difícil. A gente pode enfrentar de uma maneira leve, com um encorajamento, com graça, com sabedoria de Deus para vencer, sabe? Porque eu acredito que somos filhos de Deus. Ele depositou dentro de nós algo muito especial. Não é algo que tem de nós mesmos, sabe? Eu gosto de falar, até compartilhar isso aqui. Sempre antes de pregar, eu faço uma oração. Não é que é uma oração decorada, sabe? Mas eu sempre, sem querer, repito a mesma coisa. Eu sempre digo para Deus, eu disse, Deus, o Senhor sabe que eu de mim mesma não tenho nada para oferecer, mas o Senhor tem algo. Então, aquilo que o Senhor tem e colocou dentro de mim, me ajude a colocar para fora. Então, eu acredito que é isso, é você reconhecer que existe, sim, um tesouro, algo precioso dentro de você que te capacita a vencer dificuldades com alegria, mas que isso vem de Deus. Então, isso não é arrogância, isso não é prepotência, sabe? Nem é uma falsa humildade também. É simplesmente descobrir que há um tesouro, sim, em você, mas foi depositado pelo próprio Deus. Eu brinco que Moisés disse assim, que ele foi o homem mais humilde da terra, mas foi ele mesmo que escreveu.
Então, na verdade, não é uma soberba, é reconhecer dons e talentos, e algo que o próprio Deus depositou dentro de nós. Todos nós temos forças e fraquezas, né? Você tem uma força gigante ao ministrar, foi um dom depositado por Deus. E todos nós que vemos reconhecemos que isso vem de Deus. Então, quando a gente vive essa vida plena, com alegria, com brilho, com destaque, na verdade, nós estamos honrando o nome do nosso Pai. É como se nós estivéssemos sendo, né, seres ambulantes e dizendo: o Pai depositou algo tão precioso em mim que eu preciso compartilhar com você, que eu preciso dividir. Olha, será que a gente agora não chega num outro ponto? Não só o bom humor, a alegria, superando os momentos difíceis, essa Sim, graça que vem dele para nos sim, preencher, a plenitude sim, dele nos suprindo. Mas será que a gente não chega também um pouco nesse ponto que você é tão boa para falar da nossa identidade? Porque às sim, vezes a gente está triste, está mal-humorada, às vezes a gente está com dificuldade de ser feliz porque está fazendo aquilo que não foi feito para fazer. E quando a exatamente. gente entende o nosso perfil, ou o nosso chamado, os nossos pontos fortes, as nossas habilidades, aí a É, gente tem uma nova graça, né? Eu sim, costumo dizer que quando falta graça, a gente tem que parar e pensar: o que é? Senhor, o é, que você está querendo me dizer? Se está faltando graça? Ou então, se eu sirvo nesse ministério ou nessa parte da igreja, porque a igreja tem tantas oportunidades de servir. E se eu é, sirvo nessa área há tanto tempo, agora eu já não tenho mais aquela graça. Graça também tem a sim, ver com riso, né? Com que sim, graça. Se eu sim. perdi a graça, se eu perdi o riso, se eu perdi o bom humor, será que não é hora de sondar o coração e perguntar até ao Senhor se Ele removeu a graça para eu avançar para uma outra área? Sim, claro. Eu acho que, assim, eu brinco que assim, é muito bom ter o Espírito Santo dentro de nós, né? Porque o Espírito Santo é aquela voz que nos direciona, que nos fala, que nos capacita, que nos mostra o caminho. E eu acredito que é o Espírito Santo que faz esse papel de, de, de fazer a gente enxergar coisas que às vezes a gente até não consegue sozinho. Então, eu acho que a vida com Deus está intimamente ligada a esse processo de descobrir quem nós somos, descobrir nossa identidade e podermos, né, avançar naquilo que Deus nos chamou para fazer, esse processo. Eu falo que o ápice do orgulho e da falta de encontrar o seu propósito de vida vem da ausência da oração. Porque eu acho que a oração é a prova da nossa dependência de Deus. Se você não está orando por nada na sua vida, na verdade, você está achando que sozinho você consegue fazer. Tá achando que sua capacidade, né, seus dons, seus talentos ou suas ideias vão te levar para o teu destino. Mas, na verdade, a oração é aquilo que te mostra que você é completamente dependente do Espírito Santo para descobrir tudo na sua vida. Para descobrir seu propósito, para descobrir seu chamado, para descobrir os caminhos que o Senhor quer te levar e até mesmo suas aptidões, seus dons e talentos. Então, vida com Deus está intimamente ligada a isso, né? Você está em sintonia com o Espírito Santo. É por isso que a gente precisa falar sempre sobre isso. Não é um processo, né? Eu amo falar sobre isso, falar com leveza, ensinar sobre isso. Mas não é um processo de, como muitas pessoas pensam, né? Ah, um autoconhecimento, eu vou olhar para dentro de mim. Não, é um processo de vida com Deus que te faz enxergar quem você é, É um né? alto conhecimento, Exato, conhecimento do alto. exato, a sua dependência de Deus, né? O seu tempo gasto em oração, em vida devocional, vai te mostrar coisas que você talvez está lutando há tantos anos para descobrir e nunca descobriu, porque não foi na fonte certa, porque não foi na pessoa certa. Em Aqui quem em nos casa a gente tem um criou, lema. em quem nos sustenta, em quem conhece Sim, tudo por todas as perspectivas, que sim, pode dar essa sabedoria do alto de sim, novo, para a gente sim. entender o que está acontecendo, né? Exatamente. Aqui em casa a gente tem um lema que o meu marido sempre ensina às meninas. Ele até está escrevendo um livro sobre isso, que é sem Bíblia não tem café. Né? Gente, é o Espírito Santo. Eu ia te perguntar sobre isso. Você É, acredita que você falou isso aqui na nossa igreja e eu peguei isso para mim? Não que eu não tivesse a prática devocional, mas sim, é tão gostoso a gente se inspirar, a gente ver outros modelos se levantando claro. diante de nós. É, Então, sem Bíblia não tem café, não é é, isso? e ele sempre teve isso desde muito cedo. Então, aqui sempre em casa teve esse lema: sem Bíblia não tem café. Ou seja, a palavra de Deus, né? A busca, a oração, a dependência, o devocional, sempre tem que estar à frente de qualquer outra coisa aqui na nossa vida, né? E eu sempre falo que eu vi esses anos todos, né? 17 anos, 16 anos de casada, e nunca vi ele falhar nesse propósito de comer um pedaço
tempão sem antes ter tido devocional. Eu acho muito legal isso, porque minhas filhas, elas já aprenderam. E assim, é incrível. Elas fazem sozinhas já. Elas têm 6 e 8 anos. Mas elas acordam, elas fazem devocional, elas só comem quando elas terminam. E eu acho que isso não é uma regra religiosa que eu estou ensinando para elas. É um princípio para a vida inteira. Você nunca vai descobrir os tesouros do coração de Deus, nem os tesouros que existem dentro de você, se você não gastar tempo com aquele que te criou e que depositou esses tesouros. Se você não se debruçar na palavra de Deus, se você não buscar a Deus, se você não conhecer a Deus, você não vai conhecer você. Porque somos feitos à imagem e semelhança de Deus. O processo de nos conhecer é o processo de conhecer a Deus e saber quem Ele é, sabe? E quem nós somos também como filhos, né? Por adoção, aquilo que nós conquistamos e ganhamos por causa de Jesus. Então, eu acho que isso é muito precioso. É vida com Deus, é intimidade. Não perder a prioridade e alinhar tudo na nossa vida. Mas aí, quando a gente tem tudo alinhado, aí o resto das coisas fluem. A gente consegue, né, fazer tantas outras coisas e fluir em dons, em talentos que a gente nem imaginava ter. Né? Hoje mesmo, eu descubro algumas coisas que eu disse, meu Deus, nem imaginei que eu poderia fazer isso. Mas o próprio Espírito Santo vai guiando assim, não, isso aqui, isso. Ele vai nos mostrando, vai trazendo luz pra gente, sabe? Trazendo luz, você me fez lembrar uma experiência que eu tive numa devocional, em que eu nem estava assim orando especificamente por isso, mas o Senhor, ele é tão lindo no processo na nossa vida, que ele vai como que camada por camada, trazendo mais cura, mais liberdade, mais plenitude, né? E eu já tinha 39 anos e eu não dirigia. E eu não dirigia com medo. Eu tinha muito medo, eu tinha muitos medos. Medo de dirigir, medo de ser sequestrada, medo de ser abordada no carro, medo de provocar um acidente. Tinha muitos medos. Mas eu tentava me convencer de que nem todo mundo vai dirigir. E tem outras formas também de eu chegar nos lugares. Então eu tinha os taxistas, né, ali, né, mamãe? Os taxistas do ponto aí do bairro. Todo mundo já conhecido há muitos anos. Teve uma época que eu tive até motorista e particular. Então, coisas assim. Para quem não sabe, tá perguntando o que é devocional, é um momento do seu dia que você pega a sua Bíblia, você vai ler a sua Bíblia, você vai orar, você vai falar com Deus, você vai ouvir Deus, você vai adorar, você coloca uma música, pode ser diante do trono. Isso! E você vai ser inspirada a louvar e adorar o Senhor. E no meio da minha devocional, eu nem estava falando sobre isso, o Espírito Santo me fez lembrar um momento quando eu tinha 16 anos e que o meu pai tentou me ensinar a dirigir e eu não consegui. E aquilo foi um trauma muito grande, eu não me lembrava daquele momento. E Uau. eu, por medo, né, ficou no meu subconsciente que eu não conseguia. E depois de tantos anos, o Espírito me trouxe aquela lembrança. Eu falei assim, ué, por que o Senhor me trouxe essa lembrança? Eu não lembrava dessa cena. Uau. Aí eu liguei para o papai, ele passou lá em casa. Eu tive o privilégio de ser vizinha do meu pai e da minha mãe por muitos anos. Eu aqui. Morro de saudade, meu Deus. Minha mãe é minha vizinha. Ai, curte bastante, que delícia. Mas vivi plenamente esse tempo. Aleluia. Amém. E aí papai passou lá em casa e orou comigo, sabe? E não é que eu venci o medo de dirigir, tirei carteira, dirijo para todo lado, dirijo no Brasil, dirijo nos Estados Unidos. Uau. Por que eu tô contando isso? Porque naquele tempo de oração, aquele tempo de comunhão com Deus diário, o Senhor, ele vai revelando áreas da nossa vida, medos que ele quer curar, porque o perfeito amor lança fora o medo. Thalita, eu chego a dizer assim, olha, se eu dirijo, eu posso dizer para você que eu sou capaz de qualquer coisa que eu achava antes que eu não poderia. Porque dirigir era a última Eu também coisa. tive uma... Uau. Eu também sofri para dirigir. Eu sofri para tirar minha carteira, eu reprovei 3 vezes. Mas você insistia, você acreditava. Eu insisti. Fizeram uma festa para mim com um bolo, que a foto era uma carteira de motorista. Que legal. Eu tinha medo, eu dizia assim, olha... Eu não queria dirigir no primeiro ano, porque aqui, se você levasse uma multa, no primeiro ano, você perdia, tinha que tirar de novo. Eu dizia, se eu levar uma multa, eu não consigo tirar de novo. Eu dizia, eu não consigo, eu não vou dirigir. Mas eu venci o medo.
Amém. Foi na A tora, irmã como perguntou, diz aqui. como é que destravou, Ana? Gente, destravou com isso tudo que a gente está conversando aqui, com a busca de Deus, orando ao Senhor, entendendo que se Ele estava me trazendo essa luz lá em algo do meu subconsciente, do meu passado, como se fosse a raiz daquele medo, é porque Ele queria me curar. Então eu peguei nisso e falei, o Senhor quer que eu dirija, o Senhor quer que eu vença isso, e eu venci com Ele, né? Então eu quero encorajar vocês, mulheres, a buscarem mesmo essa autoajuda, a ajuda do alto, Sim, esse autoconhecimento que vem do Senhor, sim, porque é Ele que leva para a superfície, para a nossa mente enxergar onde a gente sim, precisa ser curada, onde a gente precisa sim. romper. E dele mesmo vai vir essa liberdade, dele mesmo vai vir esse avanço, essa conquista. É. E sobre o bom humor, antes da gente terminar, eu queria lembrar mais um versículo, né, que eu amo. Fiz até a musiquinha. Este é o dia. Dia que o Senhor já fez. No meu Deus eu me alegrarei. Gente, tô cantando com a Ana Paula, vai. Este é o dia que o Senhor já fez. Me alegrarei e dançarei para o seu louvor. Com meus Deixei lábios. você cantar, amiga. Deixei, porque tá o máximo você Viu? cantando. Eu fiz um dueto, olha aí. Sempre tem um momento para Jesus exaltar os humilhados. Agora eu vou dizer pra minha mãe, cantei com a Ana Paula Valadão. Quem não acreditou em mim? Tô brincando, misericórdia. Tô tão vingativa, tá repreendido, Jesus meu. Eu vejo esse versículo como uma chave também, né? Cada dia a gente acordar de manhã e dizer para nós mesmos, né? Este é o dia que o Senhor O Senhor fez. fez. Eu vou me alegrar e vou me regozijar nesse dia, né? Sim. Então, você tem algum versículo, alguma frase, alguma coisa que você fala no início do dia que te acompanha? Para mim, esse é uma das chaves. Uau, esse é o versículo do meu marido. Ele sempre fala, ele senta na cama e diz: esse é o dia que o Senhor já fez, eu me alegro, me regozijo, esse é o melhor dia da minha vida. Aí ele levanta e vai fazer as coisas dele. Todo, sempre, sempre, sempre. Ele não muda. Eu fico brincando que é como se fosse um mantra. Ele sempre fala todo dia. Não, eu amo um texto que é Jeremias 29:11. Eu é que sei que pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de mal, de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Então, eu acredito que a gente precisa começar o nosso dia com os pensamentos alinhados aos pensamentos do coração de Deus. Entender que Deus tem pensamentos de paz e não de mal, para dar um futuro, uma esperança, um dia maravilhoso, né? Superar barreiras, vencer os problemas daquele dia. Então, eu gosto muito desse texto. Apesar de que esse outro eu escuto todos os dias, do meu marido do lado. Muito bom, muito bom. Thalita, eu tenho certeza que a gente podia continuar aqui mais um tempão conversando, mas eu sei que você tem culto daqui a Eu vou pouco. correr agora para a igreja. É bom que já tá linda e tá cheia do Espírito, cheia Amém. da palavra. Amém. Que possa ser encorajada a ser mesmo do jeitinho que você é, sem mudar nadinha. Fazendo a gente sorrir com você, gargalhar com você. Chorar também, porque você fala de coisas muito profundas, mas é um choro, é uma correção, como você falou, fora da caixinha, né? Que traz tanta leveza. Muito obrigada por ser quem você é. E eu mal posso esperar para estar com as nossas congressistas. Sim, sim. Diante do trono, recebendo as palavras tão específicas que você gravou para elas. Muito Sim, obrigada. amém. Viu? Amém. Obrigada também, Ana. Um cheiro grande para você. Um beijo. Para Vou todo mundo salvar. que assistiu. Isso mesmo. Obrigada a todo mundo que esteve aqui com a gente. Tchau, Thalita. Beijos. Beijo. Vou salvar a live, meninas. Manda o aviãozinho e avisa todo mundo que não pôde assistir ao vivo, porque vai ficar no meu IGTV. Mamãezinha, beijo. Você tá aí ligadona, né, dona Beijo, Renata? Renata. Vamos rindo. Segue rindo. Tchau, gente. Beijos. Deus abençoe. Tchau, tchau.